É isso aí, estamos de volta, mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre Immunity Syndrome, síndrome de imunidade aqui no Brasil. E, tristemente, o último episódio dirigido por Joseph Pivney na série. É? Muito triste com isso. O que aconteceu com ele? Eu não sei porque que ele saiu. Eu fui atrás da informação, mas eu não encontrei. Mas é o último episódio dele. Fico muito triste porque o diretor é tão legal. Mas ele não faz feio na saída dele. Isso é importante. Isso é verdade. Não faz mesmo. E a gente já volta então. Já tá discordando. Nossa, tô brincando, vai. Então a gente já volta pra descobrir por que o Daniel discorda. E é isso aí, estamos de volta então. Vamos descobrir por que o Daniel discorda. Boa noite, eu sou o Pedro. Alexandre? Eu estou discordando e eu sou o Daniel Levy. Eu sou o Newton e eu discordo que você discorde. Eu também, eu concordo contigo. Pela primeira vez. É. Bom, hoje a Enterprise está cansada, tá todo mundo cansado. Precisando de umas férias. Que quer férias e já definiu aonde que ele quer passar as férias, que é naquela menininha que foi entregar o tablet pra ele. Ele falou: preciso passar férias. Nela, né? Nela. E todo mundo já ri, né? Porque todo mundo fala: ela vai comer mais alguém nas férias no shore leave dele, né? E eles estão indo felizes da vida pro planeta lá de descanso. Deve ser Rigel, algum Rigel, tudo em Rigel. Novo, Rigel Zero, né? E na verdade não, eles estão indo pra Starbase 6, né? Não, eles recebem um chamado da Starbase 6 falando que, olha, vocês têm que se dirigir pra Gama 7A, do sistema Gama 7A. Não, mas espera aí, a gente tá aqui cansado e tal, manda outra nave, né? Não, missão de resgate é imprescindível que vocês atendam o mais rápido possível. E a gente perdeu completamente o contato com o sistema. Ninguém está respondendo, não sabe o que está acontecendo. Vocês têm que ir lá investigar. Em resumo, deu merda, urgente, vai. Ele insiste. E eles sabem que a única nave que estaria lá na região é a Intrepid, que é uma nave vulcana. Que o McCoy reconhece a nave. Uma nave vulcana, né? Que aliás não é o nome de nave vulcana. É estranho, esquisito, né? Eu não sei se será que eles traduzem o nome da nave. Eles compraram de alguém. Vai saber se os vulcanos não são o segundo dono. Pode ser. Compraram de segunda mão, né? Por isso que a nave tava meio capenga. Já tava usada. Pode ser. Mas não é o tipo de coisa que vulcano faria. Acho, não sei. O quê? Comprar uma nave de segunda mão? Acho que não sei. Spock tem alguma coisa de segunda mão? É o tipo de coisa que o humano faria de nave vulcana. Mas se foi o Harry Mudd que vendeu, aí ele achou que era de primeira mão, aí vai saber. Por exemplo, comprar carro zero no Brasil não é uma coisa lógica. Pelos preços que tem, então. Eu compraria carro de segunda mão. Vai que eles compraram de um leilão. Sabe? De naves batidas. Eles reconstruíram a nave. A nave do vulcano. A nave tinha. Bateu num cover set. Como que é? A nave do Star Wars?
Do quê? A gente não faz piada de Star Wars aqui. Ah, ok. Que coisa feia. O outro veio de camiseta de Star Wars. Que coisa horrível vocês. Star Wars, eu achei que fosse Star Trek. Não é Star Trek que tem o Darth Vader? É, com orelhas, né? E, enfim, eles estão. Bom, tudo bem, vamos lá, né? Vamos lá. Beleza, deve ser alguma coisa fácil de resolver. A gente vai lá, resolve rapidinho, depois a gente vai descansar. Destruiu um sistema solar inteiro. E aí eles estão a caminho lá. Rápido. E o Spock tá tentando fazer um scan de alta distância lá, assim, pra tentar identificar a distância, o que aconteceu. Quando o Spock faz uma cara de dor. Mano, foi uma coisa muito. E é inesperado, né? Porque o Spock é o único cara que vai fazer uma cara estranha, né? Ele dá uma tropicada no mindinho daquela que separa o dedinho do resto do pé, né? E aí todo mundo, o que foi? Spock tá, não sei o que. Ele falou, não, a Intrepid morreu. Como assim Intrepid morreu? Os 400 oficiais vulcanos dentro da Intrepid, todos morreram. E aí, aí corta lá e tal. Eles voltam, o Kirk tá mandando, vai pra enfermaria, vai ver o que é. Não, eu sei o que eu sei, tal, não sei o que. Não, é uma ordem, vai pra enfermaria, vai ver o que aconteceu e tal. E, enfim, eles estão. Ele vai pra enfermaria, o Chekhov pega ali o painel de ciência ali do Spock e continua fazendo a pesquisa ali a longa distância. E ele chega na conclusão de que todo o sistema, todo o sol daquele sistema não existe mais. E aí o que ele falou, mas tinha bilhões de pessoas naquele sistema, como o sistema tá morto, né? Deu pau no sistema, literalmente. E enfim, o Spock tá lá na sick bay. O McCoy tá conversando com ele e tal. E tem o primeiro grande momento Spock McCoy desse episódio. Esse episódio é cheio de movimentos Spock McCoy, né? Assim, isso é verdade. Senti muito. O Spock tacando. O que é legal demais, né? Porque o conflito dos dois é sempre interessante, né? São dois personagens legais. Um é muito lógico e o outro é muito emotivo. Uma coisa que eu acho legal, assim, isso foi construído com o passar dos anos, óbvio, mas assim, como que eles aproveitaram também essa química dos dois atores, né, que eles tinham, né, de um seu rabugentão e emotivo, o outro super estático, assim, e lógico, né, e os atores têm um timing legal de trabalhar um com o outro, né? Então. Eles eram amigos fora da câmera. Sim, lógico. E cena dos dois, assim, junto, é sempre legal. Sempre é bacana ver os dois. Nem que seja comer pipoca na esquina, é legal ver Spock e McCoy comendo pipoca, né? Mas quando eles dão um texto legal ainda, né? É mais divertido ainda. Você não assistiu? A pipoca era um spin-off que teve do Star Trek. E. Pop Trek. Que é o McCoy começa comentando, eu achei que você precisava ter contato físico, né? Pra sentir. Ele fala, até eu que sou meio vulcano consigo sentir 400 almas vulcanas sumindo, gritando de dor do nada, assim, né? E na hora, obviamente, a gente tá lembrando de uma coisa que acontece depois, né? Mas assim, na hora a gente também não faz piada de Star Wars, mas eu lembro automaticamente do Obi-Wan, né? Quando explode o planeta e ele sente a alma de todo mundo sendo calada, né? Não sei até que ponto ali George Lucas não se inspirou nesse tipo de atitude do Spock, né? Porque George Lucas pegava coisas de vários lugares para montar a mitologia dele, né? Me remeteu automaticamente essa cena, assim, foi direto. É engraçado que esse sentido dele é mais, assim, indo pro lado físico, chato, nerd da coisa, é mais rápido do que a velocidade da luz, né? Porque se você pensar bem, ele as pessoas morrem lá e ele tá a uma distância de não sei quantos anos-luz do lugar onde aconteceu, ele sente na hora. É engraçado assim, você tentar passar isso para um lado mais físico da coisa, que é uma coisa que transcende a ciência, né? Eu vou discordar um pouquinho de você, cara. Porque eles só souberam que o que tinha acontecido pelos sensores que vão junto com vão pela velocidade da luz, certo? Na verdade, não.
Não, eles se comunicam também pela dobra, né? Tanto que eles se comunicam. Senão eles se comunicam, levariam muitos anos. Muito tempo, Então, na verdade, o que eu tô querendo dizer é que talvez o Chekhov demorou para ver ter notado aquela informação. Então não dá para saber se é mais rápido ou não. Eu acho que eu é muito enxergo próximo. como você, assim, ele sente mais rápido do que a informação chegou normal para ele. Não é uma coisa científica, é uma coisa que pertence a outro reino que não é explicado. Mas Star Trek volta nesse tema na Next Gen com o Wesley, né? Eles tem um. Não sei, sem spoiler, né? Ainda, não, sem spoiler, mas tem um cara lá que é um companion de um outro. E o Wesley fala alguma coisa, né? Não, dá pra fazer isso como se fosse através da velocidade do pensamento, né? E aí o cara vira, cala a boca, Wesley. É muito cedo pra você saber disso, né? E aí dá uma quieta nele ali, né? Mas Star Trek volta nesse tema acho que é na primeira temporada já. Eu só achei engraçado que, tipo, que ele sente antes do sensor, né, da nave, né? Mas o sensor da nave ele apita, ele avisa, olha, aconteceu isso. Quando o Chekhov vê, né? Depende do episódio. Porque às vezes aconteceu, o que eu tô querendo dizer vai que aconteceu já, demorou para chegar o Ripple, né, da informação, não importa o que. Daí chegou junto ou antes, ou sei lá o que, a informação dos sensores da nave. E ele tá viajando na maionese. Tá piscando aqui na minha tela. Você tá achando que o Spock viu a informação e aí que ele fez aquela cara? Não, não. O Spock sentiu. Mas o Chekhov talvez tenha visto depois. Mas porque o Chekhov demorou pra ver. Aí não sei. Porque querendo ou não, é o Chekhov. Ele tava viajando na maionese, cantando com a Uhura, ou qualquer coisa assim, ou contando os grandes feitos da Rússia. Pode ser. Eu não sei. Eu não enxergo tanto assim, mas pode ser também que ele tenha demorado pra dar informação. Mas só assim, eu acho que não necessariamente é uma coisa tão fora da ficção científica isso que você falou. Porque eu vi em algum documentário. Você conhece alguém que. Caramba, eu tenho um amigo. Você tem um amigo. Eu vi em um documentário uma vez, mas um documentário sério, assim. De, por exemplo, testes no cérebro, coisa do tipo, que mostra que às vezes tem uma reação mais rápida do que o previsto. Por exemplo, eles fizeram um estímulo neural na cabeça, por exemplo, e outro no pé. O do pé chegou na mesma velocidade ou mais rápido do que o estímulo que você fez na cabeça. Ou seja, é como se você sentisse o pé na mesma velocidade ou mais rápido do que sentir alguma coçada na cabeça. Apesar da distância. Apesar da distância. Ou seja, realmente, quanto tempo você demoraria para sentir alguma coisa no pé e quanto tempo demoraria para sentir alguma coisa na cabeça? Pensando no caminho microsegundos. A diferença de microsegundos. Sim. Mas a diferença é a mesma. É a mesma. Será que talvez mais rápido no pé, por exemplo, do que na cabeça? Não, é porque a transmissão do cérebro pro resto dos músculos, por exemplo, ou sensação de dor, essas coisas, é através de nervos. Sim, mas é isso que eu tô é falando. questão de eletricidade. Mexer um elétron aqui já empurrou os outros, então é meio que instantâneo. É muito, muito, muito baixo o tempo. Mas se você vê por física quântica, por exemplo, eles já provaram que partículas interagem entre si mais rápido que a velocidade da luz. Sim. Então, assim, pode ser algo nesse sentido. Inclusive tem a teoria lá de que a reação pode acontecer antes da causa, né? Exatamente. Então, às vezes o Spock recebeu isso antes de saber a causa, mas ele já teve a reação. Um SMS quântico vulcano. Por exemplo, até justamente daí que vem um pouco da teoria de entrelaçamento quântico, essas coisas, né? Por exemplo, uma coisa que está em outra galáxia interage com uma partícula que está aqui. Instantaneamente. Sem passar pelos milhares de anos. Como é que chama isso? Eles estão tipo. É o princípio de não localidade, não localização. É que eles são tipo pareados lá, tipo um Bluetooth louco ali, né? Exatamente.
Tem um nome, não é harmônicos. Eles conseguiram, eles conseguiram provar entrelaçamento, isso, eles estão entrelaçados, exato. Eles conseguiram Entangle, fazer isso. Eles conseguiram fazer em laboratório o teste empírico disso daí faz poucos anos. E quando eu digo poucos anos, eu não digo 80, eu tô dizendo tipo uns 10. Uns 10 anos que eles começaram eles começaram a ver que eles mexiam num... Puta, eu não sei, era um neutrino. Acho que era uma partícula e a outra partícula igual movia igual. Tipo, uma distância X. E são distâncias enormes, assim, né? Uma partícula assim. É. Mas eu acho que eles usaram até o acelerador de Berna. Então, podia ser bem longe mesmo. Então, só pra concluir esse negócio, embora na época provavelmente eles não soubessem dessas coisas, mas eu acho que é uma coisa que realmente é possível. Ah, tá. Não é uma coisa tão fantasiosa. Não, eu não quis dizer que é fantasioso, só quis dizer que é um negócio que não está no reino da ciência, assim, é uma coisa que simplesmente acontece. Então, é isso que eu tô tentando falar, eu acho que tá Nossa, eu tô começando a ficar parte com pena dos nossos... Calma, amiguinho, já a gente vai voltar pro cocô, tá? Peraí, você só teve pena agora que a gente tá acabando a segunda temporada? Eu tive pena no piloto. O Daniel não tem coração. Eu tenho sim. Deixei em casa. Mas é só isso, eu acho que tem a ver com a ciência mesmo. Não, o princípio sim, mas eu tô falando do lance dele se comunicar a uma distância tão grande, ter essa inter-relação entre os seres numa distância tão grande. Então, mas nesse negócio de eles estarem interlaçados nesse entanglement de partículas, eles dizem que a distância independe. Pode ir um negócio do outro lado da galáxia. Quando eles estão entrelaçados, eles respondem. Vamos supor, igual, por exemplo, como se uma mente de um vulcano estivesse entrelaçada com a de outro. Exatamente, assim. O princípio do entrelaçamento da sociedade. Exatamente, está claro para mim. Só que assim, o poder que eles têm de sentir algo que está acontecendo muito longe deles é algo que não é explicado pela ciência. É uma telepatia, sei lá o que é. Agora a falta de sentir simultaneamente sim é explicado. Não, mas ainda não temos como. Não temos. Eu tenho, mas é que não vai dar tempo de explicar, entendeu? Então, entendi, beleza. Deixa eu fazer um programa só sobre isso. Depois eu explico toda essa teoria toda, que eu sei muito bem. Todos os episódios a gente volta pra isso. Eu tenho a resposta, mas eu não quero falar. Ainda não. Tá cedo pro Nobel. Enfim. E aí o Spock e o McCoy lá vão conversando. E o McCoy fala, pô, mas eu não... 400 pessoas, né, e tal. Aí o Spock fala, pô, eu percebo isso na sociedade de vocês, na cultura de vocês, né? Vocês acham mais fácil entender a morte de uma pessoa do que de uma grande quantidade, do que de 400, né? Uhum. E aí o Spock sai andando, né? E é engraçado porque a gente tem um negócio de uma pessoa morre uma tragédia, 1 milhão morre uma estatística, né? É o oposto do que o Spock tá falando, né? Enfim, Spock volta direto pra ponte, né? E o Kirk tá todo mundo impaciente ali. O Kirk tá impacientíssimo nesse episódio. Ele quer respostas de todo mundo o tempo todo. Só faz bobagem, né? O Kirk tá cansado. Ele queria comer. Tá precisando de uma pedra. Ele queria comer alguém no começo do episódio, não comeu ninguém e tá puto. É basicamente isso. Eu não o culpo, tá? Eu entendo. Ele queria comer alguém e não conseguiu em qualquer buraco que veio na frente. Depois, né? Tem um buraco no meio do espaço. Eu vou. Vamos! Enfim, ele começa a perguntar pro Spock, o que pode ser? Não sei o que. Eu falo, eu não faço ideia do que é, mas provavelmente vem daí. Eles olham no visor deles lá. E tem uma área sem estrelas que não dá pra ver através no meio do espaço, assim. Um estrelinho, tipo um buraco negro, só que ele é meio amorfo, né? Assim, não é um redondinho, né? Alguém apagou esse setor da galáxia com uma borracha. Tipo... É um buraco no cenário, né? Em resumo, é como se fosse uma nuvem preta. Esqueceram de pintar as estrelinhas daquele lugar. Basicamente foi isso. Sabe quando você vai fazer com cartolina preta e você bota a luzinha atrás? Não furaram aquele feinho ali. Foi isso.
E aí ele começa a se questionar e tal, né? Spock, o que é isso? Não sei, capitão. Acabei de ver isso aí junto com você. Peraí, né? Mas Spock, você é um oficial de ciência, você tem que saber. Não sei, a gente acabou de conhecer isso, o computador não tem nada pra dizer, e as informações que a gente tem até agora dos probes ainda não são suficientes pra formar uma teoria. Aguenta mal aí. Né? E nesse momento eles veem que a nave tem uma queda de energia, o McCoy que tá lá na enfermaria liga falando, olha, deu um pau louco aqui, metade da tripulação caiu no chão. É quando eles lançam a probe, né? Na verdade. Então eles lançam a probe e estão pegando informação a respeito do negócio, né? Aí todo mundo começa a passar mal. Então todo mundo mesmo na mal. ponte também. Ele mesmo, né? Ele fala, não, a Uhura mesmo quase desmaiou aqui e tal. Você quer vê-la, né? Não, se ela tá aguentando aí, eu tô com 14 mil pessoas aqui na fila. Aguenta aí que o SUS aqui tá foda. só tem um médico aqui pra segurar a bronca. E aí o que falou? Então beleza. Mas manda uns. Aí ele tá dando uns estimulantes, né, pra galera ficar tudo em pé, né? Bem, eu não sei o que é. Um Red Bull na veia. Mas eu vou manter todo mundo acordado, todo mundo em pé pra poder trabalhar. Não pode falar marca. Não pode fazer coisa. propaganda, né? Fala alguma coisa menos. Tipo, cocaína, sei lá. Não, então, não sabe o que eu marca, pensei? Esse porque não tem marca, né? Não é legalizado, né? Não, é o mesmo estimulante. Ainda. Eu fiquei imaginando se não é o mesmo estimulante que o McCoy injetou nele mesmo no Sitting Dead or Forever, né? Que ele ficou doidão, né? E saiu fazendo bosta por aí, né? Só que agora ele tá dando em doses pequenininhas, né? Pra todo mundo, né? Isso explicaria muito porque as coisas que o Kirk faz nesse episódio, né? Deu muito estimulante pra ele. Opa! Água do buraco! E aí o que fala? Bom, então manda uns estimulantes aqui pra galera aqui da ponte, porque eu não quero que ninguém desmaie aqui no meio de uma crise, né? Não, beleza. O McCoy vai com uma enfermeira nova lá, né? Vai uma enfermeira aleatória lá com ele. Não vai a Chapel. Uma colombiana. Não, vai a Chapel agora. É que aparece uma outra, né? Não sei. Vai a enfermeira colombiana. Ok, eu demorei. Viu como demora às vezes pra chegar a informação? E... Enfim... McCoy e Chapel vão lá dando injeção em todo mundo e tal, e eles vão tentando. O que tá acontecendo? Então, não sei o que. Eles têm de novo, eles lançam outro probe lá, de novo cai energia, eles têm uns barulhos estranhos tal. E aí. O que falam? Spock, e aí, meu? Fala alguma coisa, eu preciso de informação pra saber o que fazer, né? Tem alguma direção aí, alguma opinião? Mano, é um momento muito legal do McCoy. O McCoy fala, eu tenho uma opinião. Eu escolho sobreviver, né? Entre todas as escolhas, sobreviver. Aí eu acho. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Então, a frase é: eu escolho a sobrevivência. E aí depois ele muda o tom, né? E ele fala: meu, tira a gente daqui. Né? Ele tá falando como oficial. Tô te dando uma opinião aqui de um oficial da ponte. Eu escolho a sobrevivência. E depois, meu, ô Jim, a gente tá aqui, porra. É meio óbvio, né? Aí ele tá falando como um amigão, assim, mano, vamos sair fora daqui, essa porra aí vai matar a gente, meu. Tá a gente tava indo sair pra Shore Leave. Mano, o Radio 7 tá esperando. Eu comprei o carvão já. Meu Deus. Já paguei o carvão. E eu achei muito legal essa mudança de tom na voz dele, assim, tipo, ele tá falando como oficial, no outro ele é um amigo dele. Mas assim, ele tem muito legal. disso. É, McCoy tem muito disso. Eu acho um detalhe muito legal na atuação dele. Geralmente é o contrário, né? Ele explode e depois fala oficialmente. E depois eu falo oficialmente. Cacete, porra! É senhor. E esse episódio ele tá muito isso, né? Ele tá muito emotivo e. Acho que ele tá mais emotivo do que o normal, né? Tá todo mundo precisando daquela despejada, cara. Que puta merda. E. Enfim, o Kirk conversa ali, meu, me fala o que. Então você não sabe o que é, me fala o que esse negócio não é, né? Vamos tentar achar alguma coisa, não tem que achar. E, enfim, o Kirk vai, pega o microfone da Enterprise lá e fala com a galera, fala, olha, a nossa missão não é permanecer vivo, a nossa missão não é ficar salvo, nossa missão é explorar. Tem uma porra aí que a gente não sabe o que é, a gente vai entrar. A gente tá indo tocar essa merda aí pra ver o que é. Fechem as janelas, galera, vai ser feio. Se aperta o cinto aí que
o tranco vai ser bom. E eles vão. Comentar uma coisa que você acabou de falar nesse episódio. Sim, ele participou de Aperta os Cintos do Piloto 2002, é com o Shatner. É Então. louco, eu sei. Mas não é só isso. Eu assisti Boa, Nils. assisti com a família inteira nesse episódio. E dos comentários que surgiu foi: esse pessoal não tem cinto? Não, pra que sim? É tecnologia ultrapassada. O pessoal chacoalha bastante nesse episódio. Né? É o episódio com mais chacoalhada de toda a temporada. Impressionante. Mano, inclusive tem um azulzinho uma hora lá que, mano, ele capota por cima daquele negócio. Mano, É legal. super stun, assim. O cara tá 3 viradas no ar ali, foi louco. É o aquilo. Jack Chan, sabia? Primeiro trabalho dele nos Estados Unidos, né? E. Enfim, eles entram lá no negócio, capotam um monte de coisa, som alto vindo pelos alto-falantes da nave, aquela coisa toda. E aí o Kirk, já muito louco com os estimulantes, fala: mano, sumiu as estrelas. Lógico, mano, você tá colado com a cara no negócio. Porra, Kirk, não me dá uma dessa, né? Tio Zoom, amigo. E acho que a galera tá louca também, todo mundo fala dele, né? É verdade, as estrelas sumiram. Mano, dá tipo 2 passos pra trás e vai ver a bordinha de estrela. Olha no retrovisor da Enterprise, eles vão ver, né, cara? Olha lá atrás. Não olharam pra trás, Olha tiraram o no retrovisor da Enterprise. Não tem os dadinhos pendurados. E. Enfim, essa é uma cena que eu gostei muito na remasterizada, que quando eles mostram a Enterprise de fora, nesse preto sem estrela toda assim. A clássica é tipo a Enterprise sem estrelas no fundo, beleza. A nova, a Enterprise tá toda escura, só umas luzes acesas assim. Eu achei muito bonito, cara. Eu lembrei por causa dessa foto. Falei, cara, ficou muito bonita a Enterprise, assim, no escuro de tudo, assim, achei bem legal. E, enfim, eles estão no que eles estão chamando de a zona da escuridão agora, né? Legal, né? E o Kirk ainda tem um diálogo com o Spock ali. O que aconteceu, né? Bom, a gente passou de onde a gente estava. Como assim, Spock? De onde a gente estava pra onde a gente tá agora. Tá tentando ser engraçadão, Spock? Porra. E, enfim, o Kirk chama ali uma reunião com a equipe principal e 3 caras totalmente aleatórios que a gente nunca viu na vida. Estavam lá, não falam nada. Estagiários. Mano, tinha um cara que facilmente devia estar desenhando qualquer coisa no caderno, porque um era um de cada cor, né? Um amarelinho, um vermelhinho e um azulzinho, né? Todo mundo lá anotando as coisas. Enfim, o que eles têm de informação? A energia da nave está sendo sugada em uma velocidade muito grande e eles estão sendo puxados para algum lugar que eles ainda não sabem. Eles acreditam ser o centro desse lugar. E todo mundo tá ficando doente também. E tá todo mundo ficando doente, então todo mundo tá ficando cansado, irritado, doente, enfim, sem energia para as coisas, Cagado. né? Uma coisa que eu fiquei assim curioso, que depois nos explicam porquê, é porque quando eles revertem estão tentando sair, quando eles vão pra frente, eles revertem a aceleração da nave. Isso não fica claro em nenhum momento do episódio por que é tratado desse jeito. Eles falam que tudo lá funciona ao contrário, né? Não faz sentido. Mas o que eu imagino? Quando eles usam energia de alguma maneira, Essa energia a zona da escuridão ali puxa essa energia. Então eles estão perdendo energia. Se eles estão tentando empurrar a nave para um lado, eles estão sendo puxados para o outro, né? Eu imagino, aí engenheiro, por favor, me corrija aí, mas motor elétrico, né? Se você inverte para onde passa a energia, ele gira ao contrário, não é isso? Se ele for por indução eletromagnética, sim. Tá, então esse tipo de motor. E o motor. E se ele for, cara, é tão fácil ferrar um motor elétrico invertendo. Não, mas é o motor do Enterprise, é foda. Mas é o motor de antimatéria, por favor. Como é que funciona o motor de antimatéria? Por favor, o motor de antimatéria, como funciona? Ele pega a matéria e faz o contrário dela. Entendi, boa. Viu? Patentei essa ideia, acho que vai dar dinheiro. Então, Como ninguém tipo, nunca pensou supondo, a energia tá passando por esse lado aqui, nessa direção. Aí a nave vai para tal lugar. Se eles aplicam energia e a energia é levada para o outro lado do motor,
a nave vai para outro lugar. Então quando eles mandam a nave para trás, ela vai para frente. Quando ela manda para frente, ela vai para trás. Porque tudo está invertido nesse lugar. Será que não é isso? Vai, engenheiro, manda aí. Cara, olha, Eu acho que a sua explicação é muito melhor do que a do roteirista. Ah, mas é que eu sou genial mesmo. olha, cara, E olha que a consultoria foi da DC Fontana, hein? a DC Fontana deve ter tomado uns estimulantes também pra O roteiro é do Robert Sabaroff. Sabaroff. Com consultoria da DC É Fontana. um russo, então capaz de ser por aí mesmo. Então eu imaginei alguma coisa como tipo ligar o motor elétrico ao contrário e ele gira ao contrário. Eu acho Não que queima, eles, vai. eu acho que eles tentaram dar a impressão que era isso. Só inverte a direção. Eu acho que Era eles isso. tentaram incluir alguma coisa ali pra encher linguiça, tipo, tentativa de sair daqui. Querendo ou não, eles faz meio século, né? E para criança até assistir. Ah, Não se sim. esqueça que eles não estavam tentando. Ele não é um seriado para doutores de astrofísica. Não? Entende? O que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora. Né? Mas. Nem é senhor, nem doutor em astrofísica. Ué, Pode mas ficar Então só fica velho. aqui, beleza. É um documentário. Não é um documentário, é um seriado. Não, mas. Mas é um Brincadeira à seriado de parte. documentários? Oi? Um seriado de documentários? Então, Talvez, Chico. Mas Talvez. é que se você fizer algo no espaço, não tem fundamento científico, não tem nenhum sentido, vira Star Wars. Então por isso que a gente quer manter, a gente sempre se questiona se tem fundamento técnico e tudo mais. Eu vou usar o benefício da dúvida aí. É uma coisa que eu passou batida também pra mim, eu não liguei. Assumo que eu tava bebendo na hora. Pouquinho. Nossa, que raro. Eu vi, mas eu não dei tanta importância, porque eu acho que eu já assumi eu não automaticamente dei. isso. Ah, beleza, deve ser, passa ao contrário a energia e faz o motor girar ao Eles contrário. inventaram um jeito de inverter a direção da É nave. que isso só é Nesse usado caso- nesse momento do episódio. nesse caso Não- específico, eu acho que foi uma questão do roteiro, da lógica. Eu também acho. Já que indo pra. Tentando ir pra frente, você vai, quer dizer, indo pra trás, você vai pra frente. Então, logicamente, fazendo ao contrário, você tem Não, a ideia. eu entendi o que você falou, mas acho que você se enrolou pra falar. Como o bicho se alimenta de energia e eles vão matar ele com anti-energia, né, antimatéria, então é meio como se tudo fosse ao contrário. Só que só é ao contrário isso, especificamente no roteiro. Eu acho que deve ter uma coisa mais de roteiro em si, de tipo, vamos... É mais um gadget ali do roteirista do que científico mesmo. Sim, sim. Eu não acho que é uma senti, coisa meio que eu não roteiro, senti né? que Uma foi ideia uma que eles resposta inventaram científica. pra poder. Eu me senti mal, porque eu tinha tido uma ideia super legal sobre caralho, entendi isso aí, sei porque funciona, e agora a gente desbancou totalmente a minha teoria. Não, mas a sua teoria é muito legal. A gente ia fazer um episódio só com a sua teoria. Ah, Eu manda pra Paramount lá, eu escrevo roteiros pra eles. Eu não Paramount, senti ligue muito pra mim. isso. Eu, na verdade, não senti muito isso. É como se eu invertesse a minha meia, eu andasse só pra trás. Então, mas é mais ou menos isso. A Como ideia é que eu chama, tive- como é que chama aquele que tem o pé pra trás? Não é cuca. É o Curupira. É o Curupira. Se o Curupira andar pra trás, É ele Moonwalker. dá um Moonwalker. Pronto, vamos usar o nosso padrão, pessoal. Então, Tudo normal. daí vem o cocô, né, Chico? Nossa, toda essa área séria foi um espasmo nosso. Agora tá normal, beleza. Legal. Eu até perdi onde a gente tá, mano. No espaço. Curupira andando pra No trás. espaço. A fronteira final. E. Bom, eles tentam Reverter o motor. reverter o motor, eles descobrem que eles vão pra trás, e aí então o Spock fala, então manda pra frente, aí beleza, eles vão pra trás, e eles conseguem manter Eles desaceleram. diminuir Distância. o empuxo que eles estão sendo atraídos lá. E puxadas. Sabe a Empuxados. impressão que eu tive? Puxados. O Spock deu a sugestão só pro Kirk parar de encher o saco. Kirk Kirk, faz alguma coisa aí, Kirk, vai. Vai, dá ré, Kirk. Dá ré que vambora. Não, engata primeiro, Kirk, que vamos. É tipo, meu. O Kirk queria tanto alguma explicação, É. vai, faz essa porra aí, Kirk, vai. Aí, vai, Deu certo, né? aí ele pegou o jornal, foi pro banheiro e deixou o Kirk lá se matando, dando ré, pondo pra frente. E eles
estão mandando as probes lá, estão tentando receber qualquer informação possível e tal, mas nada concreto o suficiente para eles terem alguma ideia do que está acontecendo. E aí eles chegam no... O Kirk mais uma vez dá uma peitada lá no Spock, mano, você precisa me dar alguma informação, tá, não sei o que. Eu falo, olha, capitão, eu não sei o que é que a gente tá brigando, mas com certeza esse negócio encontrou a gente, porque ele tá ali, ó, tá na janela aqui batendo assim. Cheguei, gente. Eu assumo que eu ri nessa hora. Eu não sei o que é não, mas é que não. Mas ele tá ali. Foi boa essa. E, mano, vem um bicho muito gigantesco, muito ameboide, muito roxo e rosa. Catarrão estranho. Mano, psicodelia louca ali dentro. Várias coisas. Era assim o bicho. Se você dá um zoom na tela, você vai ver o Jerry Garcia ali no Você canto. dá um zoom bem legal na tela, vira um fundo de Windows louco. Então. Por que tem uma bolinha preta ali? É o complexo de Golgi. Mano, eu não sei se é o complexo de Golgi, mas eu só lembro dessa porra. O que é o complexo de Golgi? Eu não lembro. Ele faz a energia, ele gera energia pro resto da célula. Ok, então não deve ser o Inclusive, complexo de Golgi, porque esse bicho se alimenta de energia. Era anticomplexo de Golgi. evolutivamente ele era um ser separado do ser humano. Ele tem inclusive RNA próprio. Isso, que coisa chique, hein, mano? Cocô, pessoal! Mano, com milho! A gente tá muito com milho. Agora sim, é um milho, sabe aquela coisa? É um milho. É um milho espacial. Não, só respondendo sua pergunta É a usina de força do célula. Onde ficou o DNA? É a usina de força da célula, o complexo. Ok. Parei, prometo. Prometemos de dar informação séria agora. Agora é só o cocô. Você tá assustando a gente, Daniel. Para de ser inteligente. Aí o Kirk chama a galera. Não, o Kirk fala, mano, eu não sei que porra que é essa. Vamos escondidinho ali no canto, vocês me explicam, né? De canto. Aí vai Kirk, Spock, McCoy de cantinho assim. Então, e aí galera, que porra é essa? Aí o McCoy vai lá e fala, é uma beba. é uma ameba. Oi? É uma ameba, mano. É uma única célula. Consultei no Vulcanpedia e tá dizendo que é uma merda. É uma forma de vida super simples, não sei o que. Inclusive essa aí grandona aí fora é mais simples do que eu tô te mostrando. E aí o Kirk fala, bom, tá, mas ainda não diz como é que a gente mata essa porra, né? Aí o McCoy fica todo... Bom, a gente pode mandar uma shuttle lá e cutucar lá de dentro pra tentar identificar o que tá acontecendo e tal, como é que funciona esse bicho. Mas tá maluco, eu não posso ordenar que ninguém vá numa missão suicida. Ordenar não, eu tô me voluntariando, eu quero ir no negócio. Eu quero conhecer essa porra de perto. E olha a oportunidade que eu tô tendo de estudar um negócio, né? A maior descoberta de todos os tempos e tal, não sei o quê. Eu quero ir na porra. Né? E aí o Spock já... Eu também quero ir, né? Porra, puta oportunidade de ir e tal. E aí ficam os dois, cada um explicando por que ele é o certo pra ir. Não, eu tenho conhecimento idiota aí. Não, eu sou mais frio e calculista pra ir, eu tenho habilidade de piloto também, que você não tem e tal. Aí o que fala? Não, mas peraí, se é por isso vou eu. Daí entrou tudo. Graças a Deus ele não foi. Se ele entrar dentro da célula, ia dar um chute duplo na célula. Entrou o Cully ali. Entrou o Cully ali no meio do Larry e do Mo. Puta que pariu. Eu falei, não. Os caras vão tirar no 2 ou 1 no Jockey Ball. Isso eu tô vendo, eu tô sentindo, velho. Já pensou se o Kirk tenta matar a meba de tédio, cara? Fazendo ela. Não, ele não tem. Ele não tem know-how, não tem lógica ainda. Ele não tem lógica. Não é um computador. Meu Deus. Ele chega lá pra Meba, calcula o pi aí. E a Meba, foda-se você, eu vou continuar crescendo aqui. E vou... Dei pra você. Faz do Kirk e voltar babando, né? A Meba ganhou dele. A Meba KO. E, enfim, o que fala, olha, então já que vocês dois estão se voluntariando, eu vou escolher. Vai cada um pro seu quarto aí pensar no que vocês estão fazendo. Meu, ele manda os caras pro quarto. Eu falei, meu. E eu vou pensar no que eu vou fazer. E daqui a pouco eu chamo vocês. E assim, o que vai pro quarto dele? E o Scott falando que só tem 1h15 de eles estão cada vez com menos energia. Há 3 horas.
E então a gente já volta para descobrir qual é a decisão de Kirk. Qual dos amigos dele ele irá mandar para a morte? Tan, tan, tan. Ele chama. Bom, não é o Scotty, não. É aquele cara, qual é o nome dele? Dennis. Eu não gosto dele. Dennis, vai. Podia mandar o Kyle, né? Que é aquele piloto que tá no lugar do Sulu, né? Se bem que eu tô gostando desse piloto, mano. Ele tá mó legal. Vários episódios é sempre ele, né? Ele sempre tá fazendo nada, né? Mas assim. Mas nesse episódio tava todo mundo passando mal, ele tava assim, meu. Vamos lá, Ele segurando. Ele tem a melhor postura de toda a frota, cara. É impressionante, ele tá sempre assim, ó. Cara, Já é do mal. tem inveja dele. Constipado, cara. Ele vai virar almirante depois. Almirante Kyle. A gente já volta. Então é isso aí, estamos de volta. Eu não sei porque eu tive dúvida, eu falei volta, né? Tamo de volta, deu uma engasgada. E. Estamos? Não, tô mentindo. Tá. Agora estamos de volta. Plot twist. E. Kirk tem que decidir quem que ele vai mandar pra morte certa. Sendo que. Será que existe alguma morte que não é certa? Tem alguma morte que é errada. Ele chama os dois nos quarters dele lá, nos aposentos dele pra dar informação. Chama no quartinho. Cheguei, gente. Bater um papo íntimo. E chegam os dois. Todo mundo assim, caralho, será que fui eu? Será que fui eu? Escolhi eu. E nessa o Kirk tá falando com o Scotty no comunicador lá, né? Falando pra ele preparar uma shuttlecraft com equipamento especial que o McCoy vai dizer qual é. Aí o McCoy já, opa, fui escolhido, sou fodão. Pera aí, Kiko, eu vou pegar uns negócios ali no meu quarto que eu preciso. Não, mas não é você que vai não, é o Spock. Só te peguei. Só pegar. É o Glu Glu Glu. Pegadinha do Kirk. E não, o Spock é mais qualificado pra ir e tal, não sei o que. Aí o McCoy fica meio triste, tal, não sei o que, mas beleza, vamos lá. E aí eles estão indo pra Shuttle. E mais um momento Spock e McCoy ali de conflito ali entre eles, né? Um querendo falar que o McCoy querendo falar que ele era o ideal pra ir e tal, porque ele tinha conhecimento médico necessário e tal. Mas enfim, o Spock tá falando, a gente tá perdendo tempo, tal, não sei o que, tô indo, né? E o McCoy bota a mão ali e fala, não, peraí, você não quer compartilhar isso comigo mesmo, né? Não é uma questão de compartilhar, só que eu sou melhor qualificado e vamos lá. Então você tem que pelo menos me dar a minha dignidade, né? Mas ele sabe que ele meio que tá indo pra morrer também, né? Então deixa eu ir quieto, né? Deixa eu ir fazer o que eu tenho que fazer. E aí o McCoy fala, pô, como que eu vou te dar uma coisa que eu não sei o que é, né? Que eu não entendo. Eu falo, bom, então pelo menos você pode me desejar sorte. Caralho, né? E cara, que momento legal, assim. Aí eu acho que é o Joseph Pivney no topo dele, assim, ele falando, olha que direção legal, porque os dois uma coisa se segura, eles se olham, dá aquele segundo assim de tipo, beleza, não vai falar, abre a porta do hangar. Mano, tá a Galileu 7, que é a Shuttle do Spock, né? Que é o primeiro comando dele, foi nessa nave. Que eu achei um detalhezinho muito legal. Spock vai embora, indo lá longe, então não sei, quando a porta fecha, ele fala, boa sorte, Spock. Não é que o McCoy não goste do Spock, não é que o McCoy tem algo contra o Spock, mas ele tem ainda um bloqueio com o Spock. Tem uma porta entre eles ali que ele precisa passar ainda, né? Então eu senti a mesma coisa. É a questão de você não é meu inimigo, pelo contrário, você é meu amigo, mas antes de tudo você é meu rival. Eu nem vejo como uma rivalidade, mas eu vejo como tem um bloqueio de ambas as partes. O McCoy tem uma dificuldade de se aproximar do Spock, porque ele acha que o Spock é frio demais. E Spock tem uma dificuldade de se aproximar do McCoy, porque ele acha que ele é ilógico demais. Mas quando eles não estão atacando o mesmo problema, quando eles estão separados, eles são
muito próximos, cara. Sim. Eu vejo eles muito próximos. Então quando eles estão sempre apostando corrida. Então tem horas que eles pararam, eles não estão apostando. Quando eles estão sossegados, ou quando é alguma coisa que só realmente é alguma coisa médica, é só o McCoy. Quando é alguma coisa científica, alguma coisa vulcana, é só o Spock. Daí eles estão próximos. Sim. Quando é alguma coisa, inclusive pra piorar, que é o Kirk que pede, aí as farpas voam, né? Cara, eu ainda acho que é aquela coisa de tipo... Os dois filhos disputando a atenção do pai. Puta, eu ia falar, os dois irmãos. Mentira, você não ia falar isso. Ia. Seu mentiroso. Juro pela sua alma. Não, mas eu sinto que é tipo dois irmãos, um mais velho brigando com o mais novo. É a questão de tipo, eu te amo, cara, mas eu sou seu rival. Então, tipo, tem toda aquela imagem, aquele teatro. Aquele teatro eu não vou arredar daqui, eu não vou dar o braço a torcer. E tem isso no diálogo deles, eles saem. Então você enxerga uma rivalidade sadia entre os dois, Exato. Não uma rivalidade do mal. Sim, assim. sim. Ah, tá. Então quando você fala rival, eu sempre imagino que eles não querem. Não, eles não são inimigos. Eles não se gostam. Não, eles não são inimigos, Não. eles são rivais. Eles não querem o mal um do outro, mas um quer demonstrar que é melhor que o outro. Talvez Isso. até uma rivalidade de. Construtiva, Não certa construtiva, forma. mas assim de. Como é que chama? De. Meio que se inspirar pelo outro. Pô, o cara é bom nisso aqui, deixa eu que ele faça melhor. Ou até de ter um certo orgulho de, pô, esse cara é foda, o cara tá do meu lado e tal, mas quero ser melhor que ele. Isso explica Pelo simples fato de provocar. Eu sinto isso muito mais do McCoy Pro Spock do que pro do. Spock do que do... Mas é que o Spock não deixa o espaço transparecer, talvez? Pode Não, ser. mas eu ia falar Mas exatamente isso, mas eu acho que isso acontece porque na série o Spock tem muito mais oportunidades e ele aparece como uma pessoa muito mais forte do que o McCoy. Até Você sente isso? eu sinto. Quando alguém precisa explorar a humanidade de alguém, o ponto fraco de alguém, explora o McCoy. Quando alguém precisa demonstrar mas sim. fortaleza, quando alguém precisa demonstrar resistência, é o Spock que faz isso. Então, assim, quando a humanidade quer ser explorada entendi, até negativamente, eles usam o McCoy pra isso. Agora, pra mostrar como o cara pode ser foda, como o cara pode ser bom, é o Spock que faz. Eu não digo até bom, porque já teve vezes que tava tudo em frangalhos e o McCoy veio dando tapa na cara de tipo um fila indiano, assim, os caras acordar. Ah, tá, entendi. Não, é verdade. Ele que dá os berros. Assim, o McCoy é o que dá os berros. E o Spock é o que fala, não, é assim, o protocolo é esse, vai funcionar se fizer assim. E eu tô certo porque eu tô certo. E isso já foi usado contra o próprio Spock, né? Sim. Eu acho que assim. São duas Facetas maneiras totalmente opostas de enxergarem a mesma coisa, né? São dois lados da mesma moeda, cara. Eu acho que eles não funcionariam tão bem se eles estivessem separados. Não seria tão interessante. Não, lógico. Puro. Se fosse alguém que fosse puxar saco de um ou do outro, junto, Não, seria legal. por história, quanto mais opostos eles forem, melhor, né? Mais diálogo, mais conflito, mais bons roteiros a gente consegue encontrar, né? Do caralho. Se os dois pensassem exatamente a mesma coisa, não tinha necessidade de serem dois personagens, né? Podia ser um cara só, né? Mais completo. O que até me dá a impressão em alguns pontos, né? Que eles são meio personagem, né? O Spock é metade de um personagem, o Você já McCoy falou isso, né? é outra metade, né? E juntos eles são um personagem único, né? Você já falou isso antes, né? Eu acho que já. Mesmo que Eu devo fora ter das falado, câmeras. Devo ter mas- falado. Ah. Me dá essa impressão que eles notoriamente se completam, né? Eles. O Spock sozinho é divertido ver? É. Tanto que a gente gosta quando tem o episódio do Spock. O Spock fazendo coisas. É legal. Quando a gente tem um episódio do McCoy, o McCoy fazendo coisas. Legal. Agora, quando tem um episódio dos dois, aí é foda, né? Mas eu acho que o Spock sustenta sozinho em alguns episódios. O McCoy não consegue sustentar.
Discordo completamente. Discordo completamente. Vamos ver. Lembra do episódio que ele foi, entre aspas, pai? Então, mas ele tava com o Kirk. Não. E com o Spock. Mas Não, o Kirk mas- e o Spock ficam só na guerra ali, segurando os bichos. Quem tá levando a história pra frente com a Cara, discordo. Eliane, Plena. lembrei a personagem, Eliane, é o McCoy. Aquele Mas eu acho arco que é da muito história mais aí uma que leva. exceção. Se você ver os outros episódios, você vê que o Spock ele tem uma evolução, uma participação muito maior do que o McCoy. É que a gente tem mais episódios de Spock do que episódios de McCoy. Eu acho que E Até também- porque o Spock era um personagem mais... Misterioso, vai. Não, é que ele era mais famoso mesmo na época, as pessoas lembravam mais do Spock. Tanto que o Spock é ícone pop E hoje o em dia. Spock é o muito McCoy mais não, né? completo do que o McCoy como personagem. Você tem, assim, o McCoy, o que Também você discordo. sabe? Não há, assim. Eu acho que não é nem maior, nem mais bem desenvolvido, nem menos desenvolvido. Cada episódio tem uma faceta diferente que você aprende do Spock e tem uma faceta diferente que você aprende do McCoy. Então, qual? Porque assim, o McCoy é médico da Enterprise, ele é rabugento, ele é emotivo, ele tem um coração grande e gosta de cerveja romulana. Dá pra você contar as características dele numa mão. E o Spock? Ele é lógico. Ele é lógico, ele é inteligente, ele é oficial de ciências. E você sabe quem é o pai, quem que é a mãe dele, você sabe a história da vida dele, você sabe que ele é meio vulcano, você sabe que ele foi um vulcano que escolheu não participar do Conselho de Ciências Vulcano para ir para a Federação. Ele tem todo um background atrás, ele tem uma história muito maior do que o McCoy. O McCoy não fica nem claro na série, fica claro, mas não é falado onde ele nasceu, quem é a família dele, de onde ele veio, quantos irmãos ele tem. Entendeu? O Spock ele tem um background muito maior. Sim, mas Mas isso não é por- define. Mas isso essa não não define ele escolha como... de produção ali, né? Mas eu não acho que tenha Esse sido personagem é mais vendável, talvez, do que muito esse, né? interessante. Não, ele é mais Se a misterioso, isso é um fato, tá? Não, se a gente. Todos os episódios de Spock, a gente tirasse o Spock, botasse isso, vai ser um episódio de McCoy. Então, vamos conhecer os pais do McCoy. Vamos conhecer por que o McCoy foi pra Federação. Por que o McCoy foi. A gente ia ter essa impressão que o McCoy era um personagem mais completo e do que o Spock. E de fato, sob essa perspectiva, sim. O Spock é um personagem mais completo porque ele foi mais desenvolvido. Mas o McCoy é um personagem que precisa de outros para ter conflito. O Spock ele traz conflitos dentro de si mesmo. O McCoy é uma pessoa que você sabe como ele é e tudo mais. O Qual é o Spock tá conflito que o Spock traz dentro de si mesmo? Ele é um meio humano. Ele fica o tempo inteiro sem saber se ele segura as emoções, se ele é lógico. Ele tem conflito com Cara, é muito raro isso. o pai. Ele sempre fala, é assim, pronto. E quando alguém aponta o lado humano dele, ele fala, isso é uma falha minha, e ele corta na hora. Ele, todo episódio que passa, ele cita que ele é um meio humano. Tudo bem. Isso aí é um, Isso isso é mo- um problema dele. Então, Assim como Não, eu posso de falar fato. que eu sou... agora qual é o problema do McCoy? Cara, aí que tá. O Spock, o que eu tô querendo dizer é que a gente não conheceu ainda o lado do McCoy. Não é porque a gente não conheceu que ele não tem. Ah, mas a gente tem Porque querendo ou não, Mas aí tipo, tem na tela. Se não tem na tela, a gente não tem essa informação. Né? Não tem... o que eu tô querendo dizer é que ele não é que ele não é é menos interessante que o Spock. É que o Spock ele é misterioso. Eu acho Então que as pessoas perguntam mais, e se as pessoas perguntam mais, os próprios produtores sentem a necessidade de... Sabe o que eu acho? Assim, eu acho que tanto o Spock quanto o McCoy eles estão em diferentes estágios de conhecimento próprio. No começo, assim, o McCoy sempre foi pensado como ele ser uma figura mais patriarcal ali, tanto que ele é um ator que é um pouco mais velho que os outros, gritar mais. né? E o Spock, ele tem todo um arco de evolução, de vamos encontrar a humanidade do Spock, né? E que isso inclusive vai ser mais desenvolvido nos filmes do que na série em si, né? Só que eu acho que momentos críticos, por exemplo, no episódio que Animal Within, que dividem, que tem o Kirk e o Quark, né? Sim. Aí tem o Kirk, né? Que ele fica mais
vulnerável porque ele não tem a gana, né, de fazer as coisas. E você tem o Kirk que é só emoção, então ele é o Kirk do mal, né? A gente vê que porque ele tá com sombra nos olhos, né? Então o Kirk do mal. Pelo menos usaram o cavanhaque dessa vez. No Kirk não usou cavanhaque, é uma pena. E aí você, por exemplo, em momentos, no momento decisivo, assim, que é o Kirk, eles decidam por mim, eu não tenho o que fazer, é o McCoy que vai lá e fala: cara, esse lado ruim que você tá vendo aí faz parte de você. Todo mundo tem um lado ruim dentro de si, né? Então eu acho que é um personagem que já passou por esses questionamentos, que o Spock, o Kirk passam, que o Uhura passa, que o Sulu passa. Ele já, por ele ser um pouco mais velho, ele já andou, ele tá na mesma estrada que a galera, só que ele tá um pouquinho mais pra frente. Então talvez ele já tenha algumas respostas. Então, por ele ser talvez emocionalmente mais maduro do que os outros, ele já tem essas respostas que ele dá para os outros personagens, ele não tem que descobrir. O Spock tem que descobrir essas coisas passo a passo. Eu acho que ele funciona bem. Ele é uma bússola moral da tripulação do Kirk. Isso é McCoy. O McCoy. Isso ele é. Aliás, vamos. Antes. Essa relação é uma coisa tão bonita que eu acho que merece um brinde. Né? Você não tá com o seu copo? Não. Ah, puta que pariu. Como você tá sem Você não copo? pode falar puta que eu pariu no ar. Ah, tá. Então. Prostituta que o progenitor. Muito Bom, obrigado. então, McCoy. Foi mal, Obrigado. cara. Foi mal. Não, eu que recusei do Tico, mas eu vou beber agora só pra Ah, você você lembrar. deixou aqui, né? Foi culpa Então, minha. ao McCoy, E desculpa ao Tico. ao Spock, O Spock, ao Kirk o Kirk. e por que não ao Uhura. Nossa, ok. sim. Faz E sentido. ao Sulu, que não faz tempo que a gente não E vê. o Chekhov. E ao Chekhov. E o Scotty. Eu vou te dizer uma E coisa. os Romulanos. E a Chapel. Pra eu tentar explicar o papel. Roddenberry. Pra eu tentar explicar o papel do McCoy, eu vou recorrer à Praça é Nossa. Nossa. Ok. Peraí. Deixa eu beber mais. Manda bala, vai lá. Vamos, por favor. Eu acho que o McCoy é um ótimo. Como é que chamava o Nóbrega? Escada. Como é que chama o Nóbrega lá que fica sempre na praça? Carlos Carlos Alberto. Alberto. Carlos Alberto Um bom Nóbrega. escada. Ele é um bom escada para outros personagens. Agora o cara que vai vir fazer a piada, que vai aparecer, é o Spock. Entendeu? Ele e o Kirk, né, no caso. Eu acho que ele é a escada da turma. Eu não consigo ver eles, e sinceramente eu não consigo ver. E talvez eu possa apostar que os próprios roteiristas e produtores não façam. A gente sempre cita os três como a tríade. Eu acho que eles tentam botar um peso não dentro da nave, mas dentro na história os três. Tipo, lógico, uma hora é mais um, outra hora é outra hora é dois, e um fica atenuado, às vezes é os três juntos, mas eu acho que eles botam o mesmo patamar, os três. Não, mas assim, você falou em tríade. Fala, voltando ao termo de humorismo, os Trapalhões. É um quarteto. Mas o Dedé não faz humor, só faz escada pros outros três. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Eu não tô falando que o McCoy é um personagem ruim, eu gosto muito Não, dele. eu sei. Só- Eu entendi. Eu só quero dizer que assim, ele não é um personagem. Ele é um personagem pronto já. Você vê ele do primeiro episódio ao último do Star Trek do mesmo jeito. É o McCoy reclamando, ele chega Como até o final. Kirk é? Como o Kirk. O único personagem que tem um real Tem um arco é o crescimento, um arco que ele começa de um jeito e termina de outro, é o Spock. Mas pra mim, quando você Mas termina de apresenta o outros Spock, englobando os filmes. Na série em si, a evolução dele é muito sutil. Se existe. Talvez não seja evolução, mas você vê mais ingredientes sendo adicionados a ele. Pai, mãe, história, é o... Como é que chama o lance dos 7 anos? Eu sempre esqueço o nome. Ponfar. O Ponfar. É um monte de coisa que é adicionado que ele deixa com uma carga muito maior no final do que qualquer outro personagem. Tá. Mas eu acho que, por exemplo, quando você falou do Ponfar, eu pensei, a gente não está conhecendo o Spock. A gente está conhecendo, através do Spock, a cultura romulana. A cultura vulcana. Sim. Quando aparece. Mas devido ao Ponfar, você descobre que ele tinha uma pessoa com quem ele tá Não, tudo bem, ligado. mas ainda assim. Então é uma sociedade onde casamentos são arranjados. A gente ainda está descobrindo a sociedade. A gente está descobrindo que eles são uma sociedade que se comunica muito com a mão.
A gente descobre que é uma sociedade, enfim, de casamento arranjado. Depois, quando no episódio onde aparece o pai e a mãe do Spock, a gente conhece aí, lógico, o núcleo familiar do Spock, muito mais próximo dele, mas ainda assim, como que em muitos, apesar da gente ter a T'Pau no outro episódio, que é uma grande matriarca, no outro episódio a gente vê que é uma sociedade relativamente patriarcal, que aonde o pai do Spock é o grande patriarca e o que ele fala tem que ser feito. Posso só falar uma coisinha antes de você terminar o argumento? Até o Kirk, que você falou que também não tem um background, até o Kirk você fica sabendo de namoradas que ele teve no passado. No próximo episódio que a gente vai Aquelas vêm conversar, ele tem um amigo no planeta, então cara, teve eu não uma vi o história que ele próximo foi lá. episódio, cara. Eu sei. Então, veja, Puta é muito merda. bom. Ele fala do Kobayashi Maru. Tem um monte de coisa que é falada do Kirk que não é falado. O Eu não McCoy sei é um nem que personagem. restaurante De novo, nos japonês filmes, aí. nos filmes, eles pegam e evoluem os personagens. Enfim, a gente vai chegar nos filmes ainda, mas os 4 primeiros filmes, eles são um arco único que vai representar uma história, né? Então, como um arco, esses personagens têm que sair de um lugar e chegar em algum lugar, né? E o McCoy ele entra e sai no mesmo lugar, mesmo nos filmes. Esse é o meu ponto, assim. O McCoy, ele já está um pouco mais na frente do que os outros. Ele já se questionou por tudo isso. A gente não pode esquecer que, assim, nessa época, os personagens, eles eram personagens de tipo. A gente precisa de um cara tipo cowboy, tipo rabugento, tipo sério, tipo misterioso. Eles eram personagens de tipo, né? Então, quando você vai lá fazer o casting do médico rabugento, o casting do médico rabugento a gente quer um cara tipo médico rabugento, né? A gente não tem mais muitas coisas a acrescentar. É um tipo de personagem que já vem com características prontas. Diferente, por exemplo, quando eles foram fazer o casting do Data na Next Gen, ele tem um argumento de como que a gente quer que esse personagem evolua no decorrer da série. Eles já tinham isso em mente. Nessa época, não. Eu sei, mas não parece um parente do McCoy. Até agora não parece tipo uma referência. Tipo, Cara, eu ainda acho onde que o ele Spock vivia. ele é o Coringa. O Coringa. Porque ele é o alienígena. Ou seja, você não conhece. Se a gente precisar de alguém que solte raios pelos olhos, vai ser do Spock, Vai não ser, do vai McCoy. ser, vai ser exatamente. Então tudo que é diferente, tudo que é choque, o McCoy, o grande apelo do McCoy é que ele é um cara que eu acredito que eu posso atravessar a rua e trombar com ele. Ele é um cara real. Ele é um cara real. Eu já vi gente tendo algumas decisões, lógico, em situações parecidas, não uma Enterprise. Eu lembro quando eu enfrentei uma ameba gigante. Tomei várias decisões parecidas com o McCoy. Exato. Mas eu, de uma certa Tipo, forma, vamos jogar nela, né? vamos jogar antimatéria nela, né? Eu ainda acho que o Spock, ele é o Coringa, cara. Pra que a gente vai fazer os parentes aparecerem? Mas de quem? Do Kirk. Kirk já citou que tem um irmão. Uau. O McCoy não deu pra ver nada, o Uhura não deu pra ver nada, Sulu nada, Scotty nada, ninguém nada. Você já percebeu que tudo que acontece do lado, de uma certa forma, humano, ou seja, exatamente o que você falou, família, evolução e tudo mais, é dele. Por quê? Porque ele é um Coringa, ele tá lá justamente, é que nem o filé mignon no seu prato, que ele só serve pra botar o molho. Não tem gosto de nenhum, tem gosto do molho. Então, se você tirar todos esses elementos, desculpa, o Spock fica seco. Nossa, mas eu gosto tanto de Flamengo. Não, então, cara, eu acho que é o meio termo aí. Eu concordo com você, o Spock ele tem mais flavor, assim, porque tem mais episódios voltados pra ele, porque era mais vendável, sabe? É um bicho com umas orelhas grandes, uma sobrancelha estranha, todo
Ele é um estranho. Ele é um entrou pra estranho. cultura pop, né? Era uma coisa que o público queria ver mais. Lógico, então vamos fazer episódio sobre esse. O resto da tripulação, Scotty, Uhura, Chekhov, a gente quer saber sobre eles, mas o quanto a gente quer saber sobre eles é muito menos do que a gente quer saber sobre o Spock. Exato. Que a gente não quer saber só sobre o Spock, a gente quer saber sobre a cultura onde esse cara foi criado, por que esse cara é um meio vulcano, meio humano, da onde que esse cara veio, né? Então, eu acho que sim, são roteiros muito mais interessantes do que gastar todos esses montes de episódios, 10 ou 12, 20 episódios, falando sobre a vida do Chekhov. E o Chekhov ele deixa bem claro. Por mais que seja um seriado americano, não, eu vim da Rússia. Ok. Eu já ouvi falar do Kremlin, já ouvi falar de Moscou, São Petersburgo. Não é algo de outro mundo, né? Ele tem o estereótipo do tipo russo, né? O estereótipo, ele já vem com uma carga cultural ali que você já sabe. Bebo mais que sabe como é que você, larga esse whisky, pega essa vodka. É assim. É que todos os personagens você consegue descrever numa linha. O Spock você precisa de um pouco mais. É porque ele é um X. Cara, não, acho que Spock dá pra descrever em uma linha também. Se não der, a gente não entendeu o personagem. Mas assim, o que é o Spock? Spock é um. É a personificação da razão. É um cara buscando sua própria humanidade, né? É um cara lógico lidando com seus sentimentos. Renegando. Você já levou mais que uma linha pra descrever. Hã? Você já levou mais que Eu uma escrevi linha com pra letra bem descrever. pequenininha. Enfim. Não, mas assim, qualquer uma das duas opções eu acho que representa bem o Spock, né? Pra usar o título do livro, né? É um estranho numa terra estranha, né? Ele é um cara estranho no meio de um monte de gente estranha. São várias. Que você define quem é o personagem, né? Enfim. Voltemos. Só posso dar uma pequena Porra, a conclusão? gente tá voltando, você quer entrar na discussão, tio? Agora vai, Tico! Só uma pequena conclusão. Assim, como eu vejo a relação dos três. Eu vou pegar mais O Spock é o lado direito do cérebro do Kirk, o lado lógico, e o McCoy é o lado Eles são o lado emocional. id, ego e superego, e eles alternam de posições. Sim, mas a grande questão é a batalha que todos nós temos com a lógica e a emoção. O que faz em cada situação, como é que, por exemplo, você está numa situação de muito caos, alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou explodir ou eu vou esfriar, olhar pra mim, pensar no problema e propor a solução? É o negócio do Platão lá com os cavalos, né? Tem um cavalo que é a razão e o outro que é a emoção. E aí você tem o cara da biga lá que tem que manter os dois andando no mesmo caminho. Exato. Né? Então você tem o Spock, o McCoy e o Kirk mandando os dois pra frente. Exato. Pra mim é essa a relação do trio. Ou Larry Moe e Curly também. Pode ser, vou tomar Bom, então Spock entra na Galileu 7 e se lança ali naquele protoplasma, né, que eles definem, né, que ele é meio gelatinoso, meio líquido, espesso. Posso só falar uma coisa? Meio gasoso. Eu estupidamente lembrei de Caça-Fantasmas quando eu falei protoplasma, mas não é ectoplasma. Os Caça-Fantasmas. Quem que você vai chamar? Ghostbusters. E, enfim, eles estão com pouquíssima energia, porque eles estão muito próximos do bicho, né? E o Spock ele vai perfurar então essa membrana aí para entrar dentro da ameba mesmo, né? Da célula gigantesca. E no momento que ele atravessa, o bicho treme lá, escapota todo mundo dentro da nave e tal, aquela coisa toda. O Spock vai perdendo energia muito mais rápido do mundo e ele está numa nave muito menor, então vai sendo afetado muito rápido também. Então ele consegue falar pouco com a nave por causa que ele está economizando energia ali. Sim. E as mensagens dele ainda vêm truncadas, né? Vai melhorar ainda. E enfim, Spock vai lá
E ele mandou uma mensagem de volta para a Enterprise dizendo que a criatura já consumiu energia o suficiente para começar a se reproduzir. E aí, mano, o McCoy fica maluco, né? Ele fala, puta merda, se um bicho desse tá causando esse estrago todo, daqui a pouco vai ter 2, 3, 4, matou o sistema solar inteiro. Não tem o que fazer, né? E o Kirk fala, se simplesmente dobrar esse bicho, a gente já não consegue segurar. Porque agora a gente já tá quase morrendo, se dobrar a quantidade de energia que ele consome, já era, né? E o Spock manda uma mensagem dizendo que, olha, provavelmente a gente vai conseguir vencer esse bicho com uma descarga de bem direcionada. Ah, sim, Spock, valeu, viu? Obrigadão. Manda uma descarga estática no Câmbio out. Acabou. Só outra coisinha. Nessa mensagem ele também fala uma outra coisa, muito interessante, né? Batata. É que o McCoy devia ter me desejado boa sorte, né? Não, é outra coisa. Também. Ele fala... diga ao Sr. McCoy que ele não teria sobrevivido a esse tempo. Então, aí começa a provocação. Né? Essa provocação são muito boas, né? Não, eu vou morrer, mas eu vou dar a última alfinetada, né? E... enfim. E aí o Kirk tá cansado também, pede mais estimulante pro McCoy. O McCoy fala, você vai morrer. Até quando você vai conseguir manter isso, né? Não tem mesmo tempo, preciso ficar em pé mais um tempinho aqui e tal. Nessa parte só precisa aguentar os próximos 5 segundos. Nessa hora que ele começa a cobrar pela dose, a dose é R$10. E aí, enfim, eles falam, bom, a gente vai ter que... o Kirk vai pro quarto dele pensar no que tá fazendo, não sei o que, o McCoy vai atrás. E eles ficam conversando a respeito do caso. E aí eles chegam eles fazem uma parábola assim, né? Nossa, é como se isso aí fosse um grande vírus, né? Uma única célula viral que entrou num sistema, né? E nós fôssemos anticorpos. Nós somos os anticorpos tentando combater esse bicho. E aí, né, nisso dá um estalo no Kirk e fala, pô, é isso! Né? Anticorpo. A gente precisa de alguma coisa que seja anti aquilo que tá vindo aí. Nossa, que gênio. E aí ele Então, eu acho que o McCoy devia ter tido essa sacada, sabe? Ele devia meio... Cara, o que a gente consegue... O bicho é alimento de energia. O que a gente tem aí que pode ser não energia pra dar pra esse bicho? Né? O McCoy devia ter essa sacada médica de combater o vírus, né? Tá com o CD do Kennedy no meio. Nossa, aí é anti-música. É anti-energia total. Tu dorme. Vamos destruir, lança um CD do Legião Urbana e dos Gêneros do Havaí. Não, pera. Não, acho que isso. Não, que isso. Já criou encrenca aqui. É pra matar o bicho, não o universo inteiro. É uma célula só que a gente quer matar. É uma célula, não todas. Toca Paz e Filho, não, toca Eduardo e Mônica com os seus 25 minutos e mata o bicho aí de vez, vai. E aí ele liga lá pro Scotty. Ô Scotty, o que acontece se a gente simplesmente cancelar a energia que a gente tá evitando que o bicho puxa a gente? Mano, a gente vai ser catapultado lá pra dentro do bicho. Então beleza. Tô indo aí. E aí o Scotty falou, você tá maluco? Não, pode fazer, solta essa porra aí. Solta o freio de mão. Você falou que a ideia devia ser do McCoy, mas eu tava esperando que o Scott fizesse alguma coisa nesse episódio. Faz sentido. Então, podia ser. Nesse ponto eu concordo com o senhor, finalmente. Muito obrigado. Podia ser o McCoy, Kirk e Scotty ali conversando sobre isso, né? E aí o McCoy faz a pergunta e aí o Scotty fala, antimatéria, vamos jogar antimatéria no bicho. Tipo, é uma coisa que ele faria. Joga antimatéria no bicho. O médico e o engenheiro trabalhando pra brigar contra o bicho. Nossa. Né? E não o Kirk, né? O Scott até esse ponto só faz bobagem. Ele é tipo o mecânico da Enterprise. Se manda ele fazer, ele faz. Mas por conta própria, quando ele tá no comando, ele só atrapalha, cara. E a gente já viu em outros episódios que o ele Scotty, quando é capitão, ele é capitão. Ele faz ele só é mandar, mas faz pose de capitão. Ele só tem a pose, mas só faz bobagem. Mas botou os Klingons pra correr. Não botou. Ele correu atrás dos Klingons, aí fala, eu acho que é uma armadilha, mas vamos ficar aqui mais um pouco. Não, mas quando ele deu de cara com os Klingons, eles não brigaram contra ele, não.
Era aquele Enterprise. Sem né? falar uma coisa muito importante. E tava o Zulu também na Uma coisa muito importante. Foi a ideia dele colocar os pingos na nave Klingon. É, Aí, ó. Essa ideia foi boa. viu? Essa ideia foi boa. Ele pode não ser mas ele é o mais zoeiro. Ele é o zoeiro. Ele é mais zoeiro, ele é mais zoeiro. Eu queria ver um episódio dele com o Mandy. Eu queria ver um episódio dele com o Mandy, cara. Ele é o BR do negócio ali, cara. E aí, os caras falaram assim, tá, beleza, então solta essa bola. Soltou o freio de mão e eles são catapultados lá pra dentro. E rola a gente pelo canto da Enterprise. E é legal que eu acho que o Shatner já tava de saco cheio de se jogar de um lado pro outro. Ele só ficou na cadeira girando, assim, do lado pro outro, ele ficou rodando. E roda, né? Ele ficou rodando e eu não percebi. Aí ele cansou, vamos jogar no chão, foda-se, e ficou rodando. Aí tem um cara que rola na frente dele, eu não sei se é o Chekhov. Aí ele tá na cadeira assim, só rodou e faz assim. Levanta. Levanta aí, tá bom já. Chega. E aí, Eu não vi isso. beleza, aí tá todo mundo assim. Aí o Scotty falou: tá como alguém tá de energia aí? Mano, a gente tem menos de 20% de energia, tá acabando essa porra. Né? Aí a gente não tem nem energia pro phaser. Né? E aí o McCoy falou: ainda bem que não tem, né? Porque senão a gente ia torrar aqui dentro desse protoplasma todo aqui, né? E aí ele falou: né? O bicho é alimento de energia, né? Tal. Ia comer Aí o phaser. ia comer e ia ficar mais forte. Aí o Scotty falou: mas que porra que a gente tá fazendo aqui então, né? Desculpa, mas com essa palavra, né? Ele ainda pediu uma desculpa que falou palavrão, né? Desculpa, capitão, mas que merda que a gente tá fazendo aqui? Eu falo: a gente vai dar anti-energia, a gente vai dar antimatéria pra ele. Aí o Scotty falou: ele não vai conseguir comer isso aí. Eu tô louca no bicho. Vai dar um piriri da hora. Aí eles vão lá preparar uma Armadilha. não, Uma uma porção de antimatéria. Ogiva. solta uma porção de antimatéria mal passada, por favor. E aí soltaram lá. E eles sentem um negócio batendo na nave, né? Oh, será que o Spock tá vivo e tal? O McCoy fica todo feliz, né? Oh, o Spock não morreu. E aí que é legal, né? Ele tá preocupado genuinamente com o cara, né? Sim, Mano, eu não quero que o cara morra, né? O cara é meu amigo. É um banquinho. Perde uma perna, você vai pro chão. E. Já pensou se a tríade fosse o Scott, o McCoy e o Kirk? Eu acho que existe uma tríade secundária aí. É que a gente já não vê ela junta. Que é o Scotty, o Chekhov e a Uhura. Não, eu acho que tem o Chekhov, o Kyle e o Tenente Georges, que tá lá no fundo. Tudo bem, então em vez do Chekhov, tem o Sulu, A vai. única vez que o Chekhov e a Uhura começam um debate nesse episódio, eles são cortados pelo Kirk. Não, não é nesse, é no outro, pô. É nesse? O cara, não lembro mais dos episódios. É no próximo. Cara, me dá a sua cerveja. Já bebeu vai. demais. É nesse sim. Não é nada. Porque eles estão falando da evolução das armas, é no próximo. Não é verdade, você tem razão. Viu aí? Desculpa, Enfim. gente. Lapso. Ó, e eu que vim de vermelho, hein? Escapou. É que eu vim de Star Wars, eu tô mais estúpido. É verdade. E aí. Enfim. Então beleza, vamos soltar o lanche aí pro bicho comer. Como é que a gente O mata lanche. ele? Um cheese. Um cheese. Anti-Mac Melt. Anti-cheese. E aí. Um X nada. O McCoy ainda falou assim: mas por que você vai querer tirar queima-roupa se os bichos. Não, porque tem as ondas do protoplasma, então isso aqui pode. Puta merda, eu falei não. Ai. Vai ter que botar na boca do bicho, tá bom, beleza? Só um chocolatinho. Monte Python pra vocês. É verdade. E aí. Eles vão lá, se aproximam do bicho, deposita a antimatéria assim a garrafa de antimatéria ali no Uma cagadinha. bicho, dá um. E, mano, sai de recorrendo. Você lembra quando você era moleque, você soltava uma bombinha, jogava no chão e saia correndo? Foi o que mais ou menos a fizeram. mesma coisa. Ou você toca a campainha do vizinho e sai correndo. Sai no pique. Ou Exatamente. você atropela uma velhinha. Não, pera. E aí eles saem nessa, eles estão vendo ali que talvez seja o Spock ali na nave. Solta um raio trator aí. Mas a gente só tem 2 segundos e meio de janela pra escapar. Solta 2 raio trator então. Tá, beleza. Muita lógica esse circuito. Beleza, faz um pouco.
E aí o Spock manda uma mensagem: olha, eu não vou arriscar a nave pra. Mano, essa cena é genial, cara. Muito boa. Vocês não podem arriscar a nave por mim, corram, então não sei o quê. Vem o McCoy lá do fundo: cala a boca, Spock, a gente vai te salvar! Faz uma carinha, o que. Esse coisa dos dois virou meme, né? Virou GIF animado na internet, né? Fica rodando, fez os dois fazendo cinzinho. Assim. Aí o Spock: tá bom, Capitão McCoy, beleza. Nossa, enfim, aí eles estão saindo nessa e acaba a gasolina da Enterprise. Você fala, mano, Passa no posto Piranga. morreram. Como é que eles conseguem? Vai explodir essa porra tudo, né? Só que tipo, eles deviam estar muito na beira da bexiga assim já, né? Porque na hora que explode o negócio, eles pulam pra fora, né? E beleza, tá todo mundo a salvo, todo mundo feliz. A nave consegue começar a se carregar de novo pelo motor dela, começar a ligar as luzes, tudo, tal, tá tudo beleza. E o Spock falou: então, posso entrar, né? Você tá vivo, Spock? Pô, estou ouvindo minha Se voz. você está ouvindo Minha voz tá então, vivo, e ainda tem resultados excelentes da pesquisa. tipo, chupa essa. Toma essa, McCoy. Lá. Mas você estragou não sei o que lá, né? Só pra dar uma resmungada. Entra Spock pela nave, Kirk pega um tablet pra assinar alguma coisa, olha pra bunda da menininha lá e fala: eu preciso realmente tirar umas férias. Puta, essa E aí cena todo eu mundo dá falei- risada do Kirk olhando pra bunda dela. essa Ei. até eu falei que cena errada. Eu também, cara. Até eu falei, ok. Você Não, é legal que o precisa de Scotty tá férias, lá né? no fundo, assim, só dá uma risada. Kirk, a gente sabe que É você um vai Scotty, é um lixo também. Tira a graxa da mulher. E isso, assim eles escapam Meio da grande que- ameba. The Great Ameba. É. Ah, cara, divertido. Joseph Pivney, obrigado por mais um episódio. Ainda bem que ele tá ouvindo o programa, né? Ah, ele é fã. Ele é fã. Curtiu. Eu vi uma curtida Deu dele. curtida. Mandou um LOL. no último LOL. vídeo. Foi bem legal. É. com certeza ele se inscreveu no primeiro episódio. Ah, sim, ele segue a gente, ele é fãzão. Aliás, para de mandar e-mail pra gente, por favor. Tá incomodando já. E para de Ô Joseph, não dá pra você dirigir nossos episódios, tá, cara? Desculpa, mas não dá. E é isso aí, a gente já volta então com as nossas considerações finais e Notas. notas. É isso aí, estamos de volta então com as nossas considerações finais. Manda bala. Eu começo? 2. Não gostei da Eu Antimatéria, menos 5. antinota, né? Eu vou ser bem sucinto. Sucinto é fogo. Sucinto. Minha nota pra esse episódio seria um 4. Mas assim, eu vou dar 3,75 pela decisão do Kirk de ter entrado na ameba, mesmo sabendo do que se tratava. A decisão dele foi muito estúpida, mas pra mim é um 3,75. Isso. Ok. Eu ia questionar, mas Cara, foda-se. quem duvidou que ele seria sucinto se ferrou. É, eu achei, tava esperando 3 É que horas. eu gosto de ficar intervindo nas opiniões dos outros, né? Dou a minha rápido pra ficar intervindo nos outros, entendeu? Cara, é legal. É discussão. É a discussão, é o foco. É o foco. É o que o povo gosta. É Então manda disso bala, que tio. o Brasil gosta. Vai, Sucinto ou não, mande bala. Nossa, então acabou. Essa foi a última participação do Chico. Desculpa, pessoal. Ó, já pode ir pra sua Então, pessoal, fala. Bem, eu gostei muito desse episódio. Agora vai ser. Respira. Agora você fala por que você gostou do episódio. Não, sem rir. Bem, eu gostei muito desse episódio. Foi um daqueles episódios que eu gosto muito de que porque é uma coisa que eles exploram o desconhecido, não é uma coisa política, não é um fantasminha um episódio da semana, não é uma coisa rotineira. É uma coisa totalmente desconhecida. Não só a criatura, mas
as soluções, a trama, é toda a busca pelo conhecimento, o que é aquilo, o que fazer, o tempo todo a grande pergunta é o que fazer, o que está acontecendo. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Bem, acho que não sei mais o que dizer. Eu acho que vou dar um 4,25. Eita! Só pra ajudar na conta dele, né? Posso fazer só uma pergunta antes que você comece seu argumento? Fala. O que era aquele negócio preto que tinha em volta do negócio da ameba? Provavelmente era a parte periférica dela, então como não passava muita energia, não passava muita luz, então era mais escuro. Ela era tipo um buraco negro. Não necessariamente. Um buraco negro é uma massa super densa num espaço muito pequeno. Que não deixa nenhuma energia escapar. Que não deixa nada escapar pela gravidade. Então a luz é um fóton, então ele, por mais que ele não seja algo palpável, ele tem matéria, ele é energia barra matéria. Fóton é uma coisa meio difícil de se definir, ou não, me corrijam aí PhDs do mundo, mas não precisa ser PhD para te corrigir. Precisa. Corrijam eles de precisa, olha a discussão que a gente teve, enfim, a densidade é tão grande que a velocidade de escape de qualquer coisa, inclusive da luz, de qualquer matéria, seria maior do que a velocidade da luz. Portanto, nem a luz escapa. Não, eu sei. Cara, eu acho sei o que eu um buraco interpretei diferente aquele negócio. Imagina. Eu não interpretei como um buraco negro, não. Tá aqui o negócio, né? Não que fosse um buraco negro, é que você falou que ela sugava energia. Sim. E não deixava escapar para fora daquilo. Por isso que ficava um pedaço preto do espaço. Então é como um buraco negro, que não deixa escapar energia. Mas não acho isso. Os motivos são diferentes. A Enterprise está aqui, né? Bonitinho. Aqui está o buraco, né? Aquele negócio preto. Tanto que é pretinho aquele negócio, né? Para ilustrar melhor. A Enterprise está aqui de frente. Assim, né? Ah, tá. Porque se estivesse do outro lado, eu estaria de costas, com certeza. Aí eu tenho que fazer assim, entendeu? Entendi. Não, tá. A Enterprise E tá essa aqui é de frente. interpretada porque ela é prateada. É que tá faltando a pizza aqui. A pizza não pega ali, ó. Aí, a Enterprise está vendo daqui. Aqui tudo tem. Eles estão vendo as estrelas. Nesse pedacinho aqui não. Por quê? Porque a luz da estrela que está aqui atrás está vindo para cá. Só que no momento que ela chegou aqui, o bicho comeu aquela luz, comeu aquela energia. Então, mas foi exatamente E aí não. Mas não é que ele puxa a energia que está do lado. Não, deixa Ele eu comeu corrigir. aqui e foi passar por Deixa eu me ele. corrigir. O buraco negro ele funciona por força gravitacional. Sim, Esse bicho funciona pela fome. o princípio. Ele come qualquer coisa. A razão não seria a mesma, Ele mas o come efeito final é o energia. mesmo. Ele come energia. Ele não come. Ele não tem a força gravitacional. Ele só come energia. Não, ele Então, até tem, por isso tanto que ele tá puxando a Enterprise. Não, na mas verdade ele é- está puxando o centro da energia. Na verdade. Que é Enterprise. Mesmo assim, mas não A necessariamente é por Enterprise foi gravidade. puxado também. Sim. Cara, eles não teriam como escapar se fosse um buraco negro. Porque está tem força suficiente. Não, mas tipo, é um buraco negro pequenininho, é menos forte do que um buraco negro. Não, cara, Não, mas eu acho que dessa. não Se é, chega num não. ponto em que passa da força de desviar a luz pra dentro dele, já era. Então, mas o ponto é que ele não desvia a luz. Sim, Ele come exatamente. a luz que tá passando por ali. Ele come, porque não é uma É. força gravitacional. Ele é uma. Mas ele tem ele é uma fome. atrai o bicho. Ele Não, atrai ele a tá nave. na verdade, eu acho que ele tá atraindo o ponto de energia. Eu achei que Ele tá tivesse- puxando a energia, ele não tá puxando a matéria. A energia tá dentro da nave, então. Quando ele comeu o sol desse sistema, ele foi puxado pelo sol ou ele puxou o sol? Então, primeiro. Isso que eram nossas considerações finais, né? Mó legal, né? Então, Por isso que eu eu, fui sucinto. Pra A do, entender o que eu não, pensei detalhe, a do dessa último. polêmica. A do último. Ah, não, tem você. né? penúltimo. Tem você. Desculpa. Mas só uma coisa. Eu não vi em nenhum momento que ele comeu o sol do sistema. Ele sugou toda a energia do sol. Então, ele Pelo que eu sugou a entendi- energia, ele não puxou o sol, é isso que você tá dizendo. Não, pelo que eu entendi, é só das fontes biológicas vivas do sistema. Ou seja, todas as pessoas, os sei lá quantos bilhões e tudo mais. da Ah, vida. tá. Ele não fala, tipo, É, ele não olha, fala ele que apagou o sol, obliter- mas Mas é, aí não faria é, sentido ele sugar a energia da Enterprise o episódio inteiro.
Inclusive ele fala que ele só não sugou toda a energia da Enterprise porque ele estaria mais ou menos saciado. Tá fazendo um mal calose louca, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que não é. Eu interpretei que não era um buraco negro. Não, também. Não, porque assim, não é um buraco negro. Não, assim. Eu digo, o buraco negro ele puxa pela gravidade. Ele não tá puxando pela gravidade qualquer coisa. Esse pedaço, citando um pouco o Tico, esse pedaço de cocô no espaço. Ele não tá puxando. Legal que a minha citação. Tu falou de cocô com você, Tico. Com você, Tico. É a minha citação pra a eternidade. É questão Seu mais legado, de energia. Então, o que eu quis dizer na verdade é que Tanto que as pessoas ficam mal, né? Ficam atordoadas. Quando ficam não sem expelem energia. o cocô, né? Tá vendo? Depois Sabe o que é? Eu já sei o que é. Sabe aquela tinta, o preto mais preto do mundo que os caras pintam e a luz... Nanquim. Não, eles acabaram de desenvolver, tipo... Não dá nem pra filmar o negócio direito, de tanto que ele come a luz, assim... Eles pintam com essa tinta preta um negócio que é 3D. Quando você filma, ele parece que é 2D, assim. É de tão escuro, tão preto que é essa tinta. A tinta de buraco negro. É tinta de buraco negro, então. A Ameba tava vestindo uma camiseta com isso aí. eu achei que ela era uma ameba. Era terça-feira. Eu achei que ela era uma ameba mano, que ela tinha mandado filmar toda a membrana dela pra ninguém conseguir ver dentro. Pode ser também, ela tava isso filmado. Com essa tinta específica. É isso. Pronto, descobrimos, viu? Pra vocês que tinham dúvida. E você tava reclamando do seu cocô, né, seu tio? Ó o legado que a gente deixou. Vai, Daniel, dá a sua opinião Vamos sobre lá. o episódio, vai. Cara, O Tico já tá rindo. eu acho que o Tico tem cocô na cabeça. Mas Mas um dia será, viu? um dia será. Um dia. Ok. Eu ainda acho que o legal desse episódio não é o monstrinho da semana. É a interação Esse é o dos foco. dois. Esse é o foco. Teve a questão do mistério do que é esse bicho. Sinceramente, eu tava gostando da ideia. Eu juro pra você, eu pensei, talvez seja um buraco negro. Na hora que ele falou que sugou todo mundo, sugou tudo, não sei o que, sumiu, sugou o sistema solar, mas daí eu pensei, ele afetou a força vital das pessoas. Daí eu pensei, não, então não é gravitacional, não é o buraco negro. Daí eu fiquei sabendo que era uma ameba, eu assumo que eu fiquei meio decepcionado. Falei, pô, uma ameba. De tudo que podia inventar, uma coisa louca, ó. Um Droblags, sei lá, que Não, mas eles têm um episódio assim. tem, Droblags. que ele é meio gasoso Ele é e russo, sólido. Ele é gasoso e sólido ao mesmo tempo e tá em vários pontos do tempo ao mesmo tempo. Só pra o legado do Tico ficar mais concreto. Concreto, mais Gasoso e sólido. sólido ao mesmo tempo é um cocô, né? Mais sólido, mais com milho. Meu Deus. Então eu gosto demais quando eu vejo. Por mais que esse tipo de discussão é o que corrobora o que eu falo, o que eu vou falar agora. Eu adoro a discussão que tem entre o McCoy e o Spock, cara. Eu adoro essa interação deles. Eu ainda vejo a tríade sagrada como os três lados de uma mesma moeda muito louca, né? E bom, eu vou dar 3,5, mas não pela ameba esganiçada, faminta. A ameba serve bem como o perigo da semana, mas não é. E tem um monte Eu de... gostei da mesma. Gente boa. Foi Liga no aniversário, só mal curte os compreendido. posts no Facebook. Overrated, o bichinho da semana é uma ameba. É engraçado, porque depois que eu parei de assistir, eu comecei a pensar, os caras falaram de antimatéria. 1967, né? 67, 68. Foda-se. Confirmar. 68, no máximo. 68, Foi, Cara. foi ao ar em 19 de janeiro de 68.
Cara, em 68 os caras estavam falando de antimatéria. Dane-se ou acelera com os cabos invertidos que a gente vai dar ré. Meu, falando de antimatéria. Tipo, imagina um moleque na frente da TV. Não, meu, porra do caralho. Agora você deu sua nota e eu fui sucinto, por isso eu posso ficar atrapalhando os outros. Eu pensei numa outra coisa também, no final desse episódio, que é que eles extinguiram uma raça inteira nesse episódio, né? Não. A Foi Ameba. só uma. Não, mas Ela é única. Ah, Ameba! Na nossa galáxia, sei lá. Mas aí também Foi a primeira vez que a gente viu uma. Não se sabe. Vai se que ela- ela- Vamos matar essa daí que deve ter outra no universo, tipo Não. uma de 8.000 quilômetros de... A gente matou porque tava em perigo, a gente precisava sobreviver, mas não se sabe se é a única ou não. É que ela deu uma- Se for assim, você não vai tomar um antigripal mais, ou não? Pode ser o último vírus desse Mas- resfriado no planeta. Tadinho. Não, vai que ele passou em Rigel e deu uma trepadinha e tem um aí filho. sim. Mas por outro lado foi ele que entrou dentro da Ameba, né? Foi sexy É. isso. A Ameba tava na dela lá consumindo corpos humanos Na dela. e vulcanos, de boa. Você tava almoçando, né? Só tava almoçando. Opa. Só anexar uma coisa. Rodízio! Falando em antimatéria, quando eles falaram em antimatéria, eles também falaram em, sei lá, alguma cápsula Cocô. magnética, alguma coisa assim. Isso eu achei muito legal, Cápsula porque é magnética. exatamente Assim que se transporta, né? uma forma de Transportar antimatéria. transportar, de Que ela não conter está em- uma tá no antimatéria, vácuo, né? pra ela não Encostar tocar nas em barreiras. uma Matéria. matéria. É, legal pra Isso eu caralho, achei né? muito legal. Uma... E é uma. Pega uma garrafa magnética lá, né? É uma frasinha super rápida assim que. Cara, olha Caramba. como os caras pensaram Meu, nisso. né? é disso que eu tô falando. É impensável hoje. Não, parem e pensem. É impensável hoje em dia aparecer um seriado de ação falando de coisas tão profundas quanto antimatéria, garrafa magnética e o cacete A4. Você E é assistiu por isso uma que merda. funciona, cara, porque Exato. eles falam e é real, assim. Exato. Porque os caras sabem do que estão falando. Você né? assistiu Interstellar? Isso é outro podcast, depois a gente faz um só pra falar mal desse filme. Eu assisti. Você vai falar mal desse filme? Tem horas. Eu Preparem-se. assisti Interstellar. Eu assisti Emanuele no espaço, sério. É, Emanuele É, é no espaço. Se é no espaço, eu gosto. Ele deve ter assistido algum pornô de animal, alguma coisa assim. Interestelar. É no Nossa, da minha nossa! Seres humanos. Cara, Não, mas é Emanuele no no espaço. espaço. Isso é Sério? cultura. Emanuele no espaço, sim. Isso é Eu vou estar nesse episódio, hein? Isso é cultura geral, cara. Bom. Desculpa. Silver Crystal no espaço? É. Então é que sim, a gente nem falou de Galaxina ainda. Galaxina, meu Deus. Bom, vamos lá. Minha Vamos nota. lá, por favor. Mas se deu a sua nota? Ah, é 3 3 e quanto você fez? 3.69. Puta, não foi Só isso. pra fuder. Tá. Cara, eu Concordou na nota. Hã? A gente concordou na nota. Eu gosto demais desse episódio. Concordamos. 3,5. Eu discordo de vocês dois. Nossa. Ah, você deu 3,5 também? Você não deu 3,75. 3,75? É. Vamos ficar conversando ok. sobre a nossa nota pro Newton não poder dar a nota dele? Vamos. É, mas, cara, é A um. gente vai erro- editar isso mesmo? É um erro de- Não, não vamos. É um erro de menos de 10%, então É desprezível. é desprezível. Assim como a nota do Newton que a gente tá ignorando É. agora. Bom, Cara, quem vamos é lá. Newton? Cala a boca, vocês dois. Ó, Chico, fala alguma coisa, vai. eu gosto. Posso ir? Eu gosto Mas, demais desse Chico! episódio. Quinta série não perdoa, né? Eu tava na sexta. Cara, meio que tem tudo que eu gosto, cara, nesse episódio. Tem inclusive o detalhe que eu ia comentar, passou despercebido. Tem várias cenas, tá todo mundo sempre suado, né? Tá todo mundo cansado, né? Tá todo mundo com as destruído. gotículas assim de suor na testa, né? Na têmpora, né? Tempora. E tem um close da Uhura, que ela tá de glitter, assim. Tipo, eu estou suada, mas eu tô linda e bela ainda. Nada. Tô cansada, mas não me abalo. Ela morrendo. Ela só ficou mais bonita, Passando ela ficou com mais maquiagem. glitter.
olhando no espelhinho podre. Mesmo depois de ter captado tudo. Rolou No chão, espelhinho. E ela conseguiu ficar mais bonita do que antes. Enfim. Mas não, eu, ao contrário de você, não me decepcionei quando era uma merda. Quando, puta, é uma merda. Eu achei legal demais. Assim, falei, Eu também gostei puta, que legal, cara. Porque, pô, guarda as proporções aí, mas você pensa. E bota proporções, né? Não, mas você pensa no mundo sob a perspectiva de uma formiga, vai. É um mundo que pra gente é super pequeno, né? Alguns. Tem formiga que anda pra caramba, sei lá, 1 quilômetro quadrado de raio é o mundo de uma formiga, não sei. Tô chutando um número aleatório, mas tipo, é 1 quilômetro, pra gente 1 quilômetro é pertinho. Este é o meu reino, é uma fatia de pizza. Então. Aí você para pra pensar sobre. Agora pro outro lado, né? Esse bicho a gente só viu uma célula do bicho, né? A única célula do bicho. É que ele ainda não evoluiu pra nada maior, mas imagina se ele evolui. O tamanho que vai ser esse bicho no final das contas. Nossa né? A gente não vai ser nada perto dele. Depois eu quero comentar uma coisa sobre isso. Então eu acho legal essa perspectiva de caralho, a gente tá no espaço, na flagship da principal nave da União dos Planetas, da Federação, do cacete A4. A gente é foda pra cacete. E, mano, é uma célula só que tá dando um cacete na gente. Tá dizendo que então é uma questão mais abortiva mesmo, né? Não, mata a célula antes que ela desenvolva. Não, mas é tipo um tapa na cara assim pra botar a gente no lugar, assim, sabe? Olha como a gente não é porra nenhuma. É só uma única célula de um possível bicho gigantesco e muito avançado e muito foda. Que a gente acabou de matar no nascedor. Mas tem outro. Cara, é que eu já vi episódio com o monstrinho de silício, né, cara? Sim. Então. Não, então, mas eu gostei, cara. Eu achei legal ser uma célula só. Eu não desgostei. Desculpa interromper, mas eu não desgostei. Mas eu falei, putz, uma meba. Eu esperava algo absurdo, entendeu? Porque a situação era absurda. Uma meba. É que se você pensar em termos de probabilidade, o bicho mais capaz de você encontrar na galáxia, o mais comum, deve ser uma ameba. A diferença é que ela tinha 8 milhões de vezes o tamanho de uma ameba normal, mas... 8 milhões? Nossa! Vários quatrilhões. Quintilhões aí. Quanto tem uma ameba? Uma ameba? Muito pouco. Muito pouco. Pouquíssimo. É do tamanho de uma bactéria, né? Ou não? Acho que sim. Não sei. X. Cara. Ela tem X de tamanho. Se ela tiver 0,001... Mano, a gente não vai fazer essa conta agora. E ela tinha 8 mil quilômetros de comprimento, são 8 milhões de vezes maior. Toma essa, engenheiro. Se você estiver usando a escala de centímetros e não de angstroms. Ok, Newton, por favor! Então, eu acho divertidíssimo esse episódio. Como vamos cutucar e vamos descobrir, eles agindo. Vamos cutucar, vamos descobrir. Isso aí o médico sendo médico, engenheiro sendo engenheiro, cientista sendo cientista, sabe? E o aventureiro sendo aventureiro. Cara, eu quero entrar no meio desse negócio e ver o que tem lá dentro e arrancar a cipa desse negócio, sabe? Vamos lá, vou catapultar a nave lá pra dentro. Vou dar um flip kick nela. Eu acho legal, cara. Eu acho uma grande aventurona com tudo de Star Trek no melhor, assim, cara. Gosto, cara. Gosto. Detalhe rápido, eles comentam que Vulcano nunca foi conquistado, né? Por isso que eles não podiam conceber que estavam sendo derrotados e tal. Mas tem um outro episódio que o McCoy fala, é por isso que Vulcano foi conquistado, né? Então tem uma divergência aí, né, entre o Vulcano foi ou não conquistado, né? Tem gente que fala, não, mas é uma das colônias, não é Vulcano o planeta em si. Aí já começa a teoria de fã, né? A gente não sabe muito o que pode ser. Ou pode ser só uma questão de perspectiva, né? A gente não foi conquistado fisicamente, mas culturalmente foram, ou ao contrário, né? Fomos conquistados fisicamente, mas não culturalmente, nossa cultura perdura, né? Enfim, tem essa divergênciazinha aí. Putz, eu vou dar 4 nesse episódio. Ok. Mas eu vou dar
puta, 4.2, sendo que é o último episódio de Joseph Pivney, ganha um micro bônus aí por ser a despedida dele, e pra ficar 42. Que é Ok. a verdade, a resposta de tudo. A resposta. A grande, Universal. a grande resposta. Da vida, do universo e tudo mais. É, do universo e tudo mais. Ser obrigado pelos peixes. É isso, cara. Eu gosto. 4.2, a nota 4.2. bem legal. alta. Bom. Eu não costumo dar notas tão altas, mas esse episódio eu gosto. Último adendo do episódio, prometo. Mano, sério? Imagina Último que adendo legal. seu, né? Ok. Calma, se você quiser eu posso falar fazer um adendo de cocô e matar os dois ao mesmo tempo. Não? Fala logo que você. Fala, porra! Imagina se o Douglas Adams dirigisse ou fizesse o roteiro de algum episódio de Star Trek. Pronto, Pois é, né? só isso. Seria Fiquei com legal. isso na cabeça. Só queria anexar duas coisinhas. Milho. Queria anexar um milho aqui, obrigado. Pronto, agora Cara, é a se nota. você falar cocô mais uma vez, vai começar, vou mandar você fazer vídeo de Minecraft. Manda. Relaxa aí, vai, você fala. Sobre este monstro aí que encaramos nesse episódio. Eu não vi em nenhum momento ele como sendo, por exemplo, uma célula que se divide em duas, que se divide em quatro e assim por diante até formar um ser. Como é, por exemplo, a nossa gestação e de todo mundo e assim por diante. Mas eu entendo mais como se fosse Meiose. uma bactéria que se transforma em duas. Daí Faz cada uma um vai cópia para um dela. seu lã, Isso. para um seu É canto, assim que eu imaginei. vai comendo seus sistemas solares, vão se dividindo e assim por diante. Não Sim, entendi tá. isso como sendo uma única Uma entidade única vida enorme. que vai se multiplicando. Eu entendi Vai ser como uma colônia de bactérias. Eu entendi como sendo várias. Mas todos bichos. somos amebas um dia. Não, sim. Alguns Não, mas eu acho que é mais isso mesmo do que uma É. grande criatura gigantesca. Sim. Acho que é mais por aí mesmo, né? A segunda e última coisa que eu queria anexar é que esse episódio ele me trouxe muito na mente um filme que eu assisti há muito tempo atrás com meu irmão, e ele gosta muito desse filme também, que é o Viagem insólita. Viagem Insólita. Eu acho incrível esse filme e recomendo a todos. E esse episódio É bom mesmo. realmente Tem dois filmes que os nomes são muito parecidos, né? Que é o Viagem Insólita, que é o Inner Space, que é de 1987, que é com Randy Quaid e a Meg Ryan. E tem o Fantastic Voyage, que é o Viagem Fantástica, com Rachel Welch. que é com a Raquel Welch, que é de 1966, 2 anos antes desse episódio. Então talvez tenha servido aí de inspiração um Inspiration. pouco para esse episódio. A Raquel Welch é inspiração pra muita coisa, cara. Viu? Aliás, será que ela participou de algum episódio de Star Trek? Não sei. Deus queira que sim. Tomara. Tomara. Acho muito viável. Bom, com Raquel Welch ou sem Raquel Welch, semana que vem a gente vai falar sobre a Private Little War. Uma guerra particular aqui no Brasil, um título bem justo. E é isso aí. A gente se vê então no próximo episódio. Obrigado, gente, por nos suportar mais uma semana.